Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e hoje nós vamos falar no Energizei Cash um tema muito interessante para você que gosta de fazer negócios, de vendas, que é vendas por indicação. Como fazer conexões fortes que geram negócios. E quem vai bater esse papo com a gente é Cleiton Benício. Ele que, além de liderar o BNI em Fortaleza, é diretor distrital do BNI em 4 estados brasileiros, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, e já capacitou mais de 6 mil empresários promovendo o fortalecimento de conexões estratégicas e o crescimento de negócios. Cleiton, seja muito bem-vindo. Obrigado, te agradecer pelo convite. Feliz de estar aqui e falar desse tema que é minha vida, né? Eu vivo isso todos os dias, então feliz aqui por compartilhar. Legal. Na tua apresentação, apareceu a palavra BNI. Como é uma sigla, eu acho que a gente tem que traduzir agora para quem ouviu. Então vamos começar, Cleiton, por o que é BNI. Muito bem. BNI significa Business Network International. É uma organização de networking para empresários que a gente tem no mundo todo. Mais de 70 países. Aqui no Brasil, a gente está operando há cerca de 16 anos e conectando empresários aí para fazer negócios por indicação, para vender por indicação, mas de uma forma organizada, com uma metodologia, com estrutura, com treinamentos, com caminhos. Então, o BNI, em resumo, é isso. É uma forma de fazer negócios através do marketing boca a boca. Boa. E agora a gente já entra sem pestanejar muito no tema principal do nosso papo, que é vendas por indicação. E eu gosto muito de pedir para o convidado, de uma forma bem didática, definir o que é esse tema. Então, o que é vendas por indicação? Pedro, eu tenho certeza que muito empresário que ouve a gente agora precisa de indicações para crescer. Tem uma pesquisa que, se eu não me engano, 86% de proprietários de pequenos negócios dependem de indicações. Então, a indicação, ela está ali no coração do negócio, né? Ela está fazendo o negócio acontecer. A indicação é aquele momento que as pessoas conhecem o teu trabalho, que elas estão satisfeitas com o teu trabalho e querem te ajudar, e quando percebem uma oportunidade, te conectam com a pessoa que precisa. Uma reflexão que eu sempre faço sobre isso se isso é importante para o negócio, a pessoa ela tem que ter uma estratégia para que isso aconteça de forma organizada, sistêmica. Ela não pode ficar esperando que caiam do céu, que é o que muito empresário faz. Se você perguntar, você tem uma estratégia para ter indicações? A grande maioria absoluta vai dizer que não, só que eles precisam. E aí é por isso que muitas vezes a conta não fecha, por isso que muita empresa quebra, por isso que muita empresa não passa de 5 anos. Como é que algo que é tão importante eu não tenho um plano estratégico? Sabe aquela coisa de se olhar para o seu ano e falar, a minha meta é essa, quero crescer tanto, só que você só vai conseguir fazer isso se tiver uma estratégia. Cara, você falou isso, me fez recordar uma coisa. Nos últimos, aproximadamente, tá para nascer, né? Nos últimos 9 meses, aproximadamente, eu tenho quinzenalmente dado treinamento para empresários do nosso nicho, que é o nicho de energia, né? E é uma formação de 12 horas. Então, dentro é uma formação mais voltada para comercial, é um técnico comercial, né? Porque como a gente atua com energia, o comercial ele precisa ter bons fundamentos técnicos na hora de vender. E eu sempre faço algumas pesquisas ali, né? Nesse 9 meses aí, acho que a gente já formou aproximadamente, a gente está caminhando para uns 1.000 empresários, mais ou menos, empresários e investidores. E eu sempre faço a pesquisa. Primeiro,
Quem aqui já fez curso de vendas? E aí a turma costuma, quase ninguém nunca fez, porque é a galera técnica, né? Então, o cara aprende o técnico, mas não vai aprender relacionamento, né? Gatilhos, PNL. E outra pergunta que eu faço é, qual é a principal fonte de vendas de vocês? E eles costumam dizer, no nosso mercado, e isso é natural para muitos mercados, indicação. Uhum. E isso sempre me deixa curioso, porque depois eu faço uma outra pergunta. E eu digo assim, considerando que indicação é a tua principal fonte de vendas, por que tu tá reclamando de vendas? Né? Porque eles vão para o curso de vendas querendo vender mais. E aí eu pergunto, se você tá aqui buscando mais vendas e a indicação é o teu melhor, é o teu carro-chefe, aonde que está o problema? Uhum. E quando a gente vai fazendo essas perguntas, a gente descobre que o problema ele sempre está na não estruturação de um processo de indicação. Ou seja, é uma indicação completamente passiva. Uhum. O cara apenas, ele fecha quase todos os negócios que vêm por indicação, mas todas as indicações dele só vêm de forma passiva. Um cliente, em um determinado momento, deu vontade, lembrou, ó, fulano, tá aqui, fecha aqui negócio com esse cara. Mas ele mesmo não tem uma estrutura, uma metodologia, um passo a passo, uma jornada de indicação com o cliente. E aí dentro do treinamento a gente monta isso. Eu tive alguns contatos com o BNI, inclusive, Cleiton, meu primeiro contato foi cerca de 3 anos atrás. Acho que estava mais ou menos ali em lockdown na época, inclusive. Uhum. E as reuniões de outros estados estavam acontecendo virtual. E eu fui convidado, participei, achei muito bacana. Lembra onde? A cidade? Eu não consigo lembrar, cara. Não, eu acho que era um grupo do Sul, salvo engano. E aí foi o meu primeiro contato, né? Diferente, né? Por ser online e tudo mais. Mas foi um primeiro contato e eu vi ali um grupo de pessoas engajadas em buscar conexões, trabalhar um marketing de conexão. E agora, em Fortaleza, né, com aproximadamente 2 anos, eu tive a oportunidade de ter um ponto de contato mais próximo e tudo mais, e me chamou a atenção a organização de um modelo de indicações. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a venda por indicação e processos, né? Uhum. Eu gosto de fazer umas reflexões sobre isso, porque a gente fala muito que networking é relacionamento. Também. É uma parte da história. Só que se você parar para pensar, se fosse isso, se o boca a boca fosse sobre somente relacionamentos, todos os seus amigos te indicariam. Todos os seus familiares te indicariam. E isso não acontece. Por quê? Porque quando você fala do indicar de forma ativa, né, saindo dessa... Porque beleza, se alguém chegar lá e falar assim, você conhece uma empresa de energia solar? Aí beleza, conheço o Pedro, da minha família, meu primo, meu amigo, já sou cliente dele, que é a indicação passiva. Uhum. Quando é que você aprende a fazer indicações ativas? Quando a pessoa te ensina a identificar as dores da rede de contatos dela e ela ensina você ensina que ela te venda. Então, por exemplo, nem sempre as pessoas chegam para mim perguntando se alguém precisa de energia solar. Mas quantas pessoas no dia a dia reclamam que a conta de luz está alta? Ou quantas casas eu vou visitar e tem 5, 6 ar-condicionado, que já é um gatilho para iniciar esse assunto, né? De falar assim, cara, mal pergunte, quanto tu paga de energia? Que eu tô vendo aqui que tem muito ar. E aí você percebe que daquela conversa você consegue conduzir essa indicação. E é isso que a gente faz no BNI. No BNI a gente tem reuniões para os membros conviverem e ensinarem para os outros como buscar indicações de forma ativa no dia a dia, no relacionamento, na hora que eu estou num churrasco de família, na hora que eu estou visitando um cliente, na hora que eu estou numa padaria. Quando você pensa na tua rotina, existem oportunidades de negócios o tempo todo. Então a gente busca de fato indicações ativas. Para isso você precisa ouvir, você precisa conversar, você precisa treinar, você precisa entender. Para sair desse tal de vou ficar aqui esperando alguém me pedir. Se alguém me pedir, eu indico. E se ninguém pedir, que é o que vai provavelmente acontecer? Então é realmente trabalhar de uma forma ativa. É uma ajuda de forma ativa que vem de uma escuta também ativa.
Tu consegue, e aí falando agora com a pessoa, o CPF do Cleiton, né? Tu consegue recordar na tua história, Cleiton, um momento chave em que uma venda, um negócio que veio por indicação foi muito marcante para ti? Nossa, a gente tive muitos. Eu lembro que... Deixa eu me lembrar aqui de alguma história. Quando a gente trabalhava com um canal de humor, a gente fechou muitos patrocínios grandes, com marcas grandes, através do boca a boca. Eu tenho uma história muito legal, que eu participei de uma reunião do BNI na pandemia, isso. E uma membro, ela disse assim, no BNI a gente tem um momento que a gente faz pedido de referência, né? Uhum. A gente fala, essa semana eu gostaria que vocês me indicassem para tal pessoa, ou empresa, ou perfil. E aí ela disse assim, eu gostaria o meu pedido de referência é a Luísa Helena Trajano. Fácil, né? Todo mundo tem o WhatsApp. Ela foi bem específica, né? Super fácil. E aí eu falei, cara, eu não conheço a Luísa Helena, não é minha amiga ainda. Uhum. Mas vamos lá, networking não é só sobre quem eu conheço, é alguém que eu conheço que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. Inclusive tem aquela história, né, que você tá 5 pessoas distante de qualquer pessoa do mundo, né? Tem uma teoria que chama teoria dos 6 graus de separação, que se eu não me engano ela é da década de 50. E quando você traz as redes sociais, o Facebook, o Instagram, segundo outras teorias, isso diminui para 3, alguma coisa, né? Pela facilidade das redes. Mas isso é muito na prática. Você vai falando com um, vai falando com o outro até chegar lá. E eu fiz isso. Eu fui num grupo nosso, né, de diretores. E aí um diretor conhecia a assessoria dela em Ribeirão Preto, que tem o BNI lá, então eu conhecia. E para que era? Era para escrever o prefácio do livro dela. Super fácil também, né? só isso. E aí fizemos a ponte e ela escreveu o prefácio do livro e foi um best-seller, inclusive. Então, que legal, cara. Veja, quando você faz isso de uma forma estruturada e com um hábito, né, com uma metodologia, você começa a aprender que é só ir atrás que as coisas acontecem, né? Se realmente quiser ajudar os outros. E é interessante, e eu gosto muito dessa teoria, né, que a gente comentou agora há pouco, porque faz parecer mais fácil, né? Não que seja, mas quando você quantifica que você está 5, 6 pessoas distante de qualquer ser humano do mundo, parece mais fácil e dá até mais ânimo de correr atrás. Talvez essa pessoa que pediu a indicação da Luísa, nem sei se ela estava com tanta expectativa de naquele momento, naquele grupo receber e possivelmente tenha sido até surpreendida, né, no final do dia. E às vezes a gente se surpreende mesmo, Pedro, com a rede de contatos, porque quando você sabe o que quer e você diz assim, eu quero atender aquela empresa, eu quero chegar naquele lugar, às vezes o teu amigo é parente do CEO, às vezes uma pessoa que está do teu lado está conversando com ele no WhatsApp. Então você precisa verbalizar isso, você precisa trabalhar isso de uma forma estratégica. Tem muito empresário que no desespero de fechar contratos e de pagar as contas, às vezes atira para tudo que é lado. Não define um público, não tem um direcionamento de perfil de que isso é um bom cliente para mim, eu quero atender esse perfil. E o networking ele vai funcionar muito mais quando tem um direcionamento. Eu falo que o networking, principalmente do BNI, é igual o Waze, é igual um Google Maps. Como é que o Waze funciona? O Waze só funciona se você colocar um lugar específico. Se você colocar me leve para qualquer lugar, não vai dar certo. Se você colocar restaurante, qual o risco de ir para um restaurante que você não gosta? E se você colocar o nome do restaurante, ele vai te levar no melhor caminho e no melhor tempo. Então, o networking é a mesma coisa. Quando você diz assim, Pedro, eu quero muito contato da indústria X. Aí você olha com um e fala com outro, e fala com outro. Então tem que ter uma direção para funcionar. Total. Me ajuda a conhecer um pouco da tua história, né? Como que foi, como que se desenvolveu esse interesse pelo marketing boca a boca, de indicações?
eu sou do marketing, só que eu sou do digital. Então, eu sou o cara que estava ali na agência, na parte técnica, sempre estudei muito, né? Fazendo curso de Google, Facebook e desenvolvimento de web. E eu conheci o BNI há 9 anos. E eu te confesso que eu sou um cara tímido. Hoje eu desenvolvi habilidades para dar palestra, treinamentos, mas a essência de uma pessoa tímida. Então nunca para mim foi algo que foi muito natural, assim, de ser uma busca. Sabe aquela coisa que tem gente que é networker desde criancinha natural, lá, né? Na escola já tá organizando as coisas, né? Eu não, sempre fui um cara tímido, na minha, quietinho. E aí eu tive esse contato com o BNI, tive que desenvolver muitas habilidades. Eu sempre falo em podcasts, em entrevistas, em palestras, que se a pessoa é tímida e ela acha que ela não pode fazer networking, esquece. Eu sou um tímido que desenvolvi o que precisava para chegar ali. E entrei no BNI há 9 anos, né, com a parte de marketing. Depois fui me envolvendo, fui desenvolvendo equipes lá em Minas. Até que um dia, olhei aqui para o Nordeste e falei, cara, não tem BNI lá em Fortaleza, que lugar lindo, maravilhoso. E ainda vai ter praia, vai ter negócio e ainda vai ter praia. Me parece uma boa ideia. E aí resolvi vir para cá, foi uma ótima escolha e a gente está aqui hoje desenvolvendo grupos no Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, em breve Maranhão e Piauí também. Então já tem uma perspectiva de crescimento ainda maior no Nordeste. Tem, só não foi ainda porque o dia ainda não aumentaram. Ainda só tem 24 horas. Ainda não aumentaram, aí a gente tá fazendo o que pode, mas existem projetos para a gente expandir. Hoje a gente está em 20 estados e falta pouco para estar no Brasil todo, bem pouco. Legal. Eu vou te fazer uma pergunta, e aí vou lhe dar tempo para pensar, que se você pudesse estabelecer assim, uma chave de peso para abrir portas, ter conexões, gerar networking, qual seria o ponto mais importante que um empresário deveria ter atenção? E eu vou deixar você pensar, porque eu vou convidar você que está assistindo a gente agora. Vamos para um rápido intervalo, aproveita esse tempo, deixa um comentário aqui no vídeo se tu está nos assistindo pelas redes sociais. E se tu está nos acompanhando pela TV Ceará, aponta a tua câmera aqui para o QR Code, participa, é muito importante a gente ouvir o que você tem para comentar sobre os nossos episódios, tá bom? Cuida, se liga aí e fica atento que a gente volta já já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. A transição energética exige uma gestão eficiente e integrada. Apresentamos a GDASH, a plataforma que une inteligência artificial e Big Data para transformar a gestão solar. Você tem gestão centralizada de suas usinas solares, com dashboards intuitivos, ferramentas para compensação de créditos, gestão de cobrança e pagamentos, além de recursos de suporte às tarefas de operação e manutenção, centralizando os canais de comunicação em uma única caixa de entrada, contando com um CRM completo para gerir sua carteira de clientes. Já somos referência com mais de 50 mil usinas gerenciadas. Fale com nossa equipe e transforme sua gestão solar. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje com a presença de Cleiton Benício, falando sobre vendas por indicação, como fazer conexões fortes que geram negócio, e dentro desse contexto a gente está falando de networking, de marketing boca a boca e tudo mais. E para cumprir a nossa promessa, Cleiton, para o nosso público, conseguiu pensar qual que seria assim, uma chave fundamental? Eu sei que são várias, mas se tu pudesse nesse momento colocar uma chave que a gente deve olhar muito
para que eu possa ser um bom networker, né, para que eu possa abrir oportunidades, o que seria? Eu não consigo falar uma, preciso dizer duas. Bora. É porque eu gosto muito de dividir isso em dois pilares aqui. Eu tenho um pilar muito subjetivo, que é o pilar do propósito, sabe? A chave para um bom networker é ele entender que quanto mais ele ajuda, mais ele é ajudado. Essa é uma chave que é extremamente importante. Então, se eu estiver em eventos só pensando em vender, se eu for para uma palestra, entrar num grupo de networking, que seja, com o pensamento de só venda, já deu errado. Porque todo mundo quer vender, mas nem todo mundo quer comprar e a conta nunca vai fechar. Então, nesse ponto subjetivo é propósito, de ajudar. Isso aqui já anda bastante coisa. Só que não adianta você ajudar sem estratégia, que é o outro ponto. Então você tem que ser um cara... Porque quando você ajuda sem estratégia, fica meio filantrópico, né? Você ajuda todo mundo, mas ninguém te ajuda. E aí, poxa, também não é assim que a banda toca. No olhar da estratégia, a chave para mim é clareza. Você ter clareza daquilo que quer e você também conseguir ser uma pessoa clara com os outros, falando aquilo que você faz, né? Deixando claro para a tua rede quem você é, o que faz, como que elas podem te ajudar. Então, acho que esses dois pontos são fundamentais, sabe? Se você é muito estratégico também sem propósito, você vira um cara agressivo comercialmente e também não dá certo. Então, acho que essa harmonia dessas duas coisas, sabe? Legal. É interessante, enquanto você falou a primeira coisa do ajudar, do se doar, do contribuir, me veio o seguinte questionamento. Em que momento da jornada do empresário esse canal vamos usar a palavra network, não vou nem para indicação ainda, mas esse canal de buscar conexões para que essas conexões virem negócios para mim é ideal. E aí deixa eu contextualizar melhor. Porque vamos lá, imagina um cara que está com um negócio apertado, não está estável, ele às vezes tem vendas, às vezes não tem, às vezes fecha negócio. Enquanto tu falava, eu me perguntava, eu acho que para esse cara não é um bom lugar para ele estar, se ele tiver com a corda no pescoço. Como é que esse cara vai estar pensando em ajudar de uma forma suave, tranquila, eu vou ajudar sem esperar tanto em troca? Faz sentido esse raciocínio que eu estou trazendo aqui? Será que para todo mundo, a qualquer momento da jornada, faz sentido um caminho de networking como estratégia ou não? Eu acho que não faz sentido para quem não consegue ter uma entrega de qualidade. Por conta da estrutura, por conta da operação. Então não adianta investir em networking no boca a boca para ter mais clientes se você não está dando conta de entregar com qualidade, porque é um ciclo, né? Se você entrega bem, isso vai te gerar outras. Então você tem que ter capacidade, competência de atender com qualidade. Senão não vale a pena. E eu falo isso para muitos empresários que às vezes eu vou conversar no BNI, que ele vira e fala, cara, minha agenda já está cheia e tudo. Fala, então qual o sentido? Porque imagina que alguém se esforça para te trazer um cliente e você não pode atender. Então, né? Se a pessoa não tem uma experiência ainda também suficiente, né, para se mostrar uma pessoa competente também, talvez ela tenha que repensar. Agora, Pedro, sobre o fator tempo, eu falo muito nas minhas palestras e eu tenho uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele diz que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método. E eu acho que é isso. Então, eu não vou participar do BNI porque eu estou sem tempo. Não, o BNI é um lugar que tem método e quando você tem método, o tempo ele se encaixa. Então acho que tem muito isso. A questão do tempo ela está num outro lugar. Se você estiver num grupo, seja o BNI ou seja outro, que é estruturado, que tem rotina, sabe, que tem sistema, dá certo. Inclusive o BNI é feito para gente ocupada. Porque é pra gente ocupada que networking dá certo. Que conversa com outro, se reúne com um, fala com outro. É aí que os negócios acontecem. Gente desocupada
como funcionaria, entende? Então, acho que cada um na tua caixinha. Eu não recomendo se a pessoa não tem capacidade de atender bem. Nesse cenário, eu já aguarde. Entendido. Se estruture. Legal, é uma perspectiva interessante e faz total sentido. Vamos lá. Quando a gente fala de networking, uma das primeiras coisas que vem naturalmente na cabeça de quem está ouvindo, cara, eu vou me inscrever ali naquele evento, que eu vou lá pro evento, vou fazer networking. Cara, 99% das pessoas, eu já passei muito por isso, de eu me empolgava, vou pro evento e tal. Chegava lá, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu gastava dinheiro com a passagem, com transporte, com Uber, com alimentação, com hotel, e voltava sem praticamente nada mudar na minha vida. Eu voltava com talvez um pouquinho de conteúdo e negócio mesmo, algo que caminhasse para negócio, zero. E a ponto de eu ter, em um determinado momento, eu parei e disse, cara, a partir de agora, eu não vou mais me inscrever em qualquer evento, eu vou selecionar, e quando eu for, eu tenho que ter um objetivo muito claro por trás. E tem que ter uma missão por trás do evento. E aí, dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de networking e eventos, e depois desse dicas, né, de como utilizar eventos como espaço de networking, se é que ele é bom para isso. Sim. Por que existe uma grande frustração nisso, né, Pedro? Porque é muito comum isso, a pessoa vai em tudo que tem, ela vai. Fortaleza mesmo é um celeiro de grupos de networking, e eu respeito e admiro muitos que funcionam, porque tem estrutura, porque tem organização, e a pessoa ela participa dali, ela vai ali na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e no café, e no brunch, e na confraria, enfim. E tem uma palavrinha-chave nisso tudo, que é confiança. A confiança, ela é implacável nessas relações. E confiança leva tempo. Não tem jeito. A confiança, ela demanda investimento de tempo, construção, tijolinho por tijolinho, convivência, relacionamento. Então, se a pessoa não tiver visão de médio e longo prazo, ela vai se frustrar. De achar que, eu fui num evento com 1000 pessoas, se eu vender para 100 tá ótimo. Não vai. Não vai. Não vai. Então, quando a pessoa ela se prepara para isso, é seguir mais ou menos o que você falou. Eu vou selecionar os eventos que eu vou estar. Eu vou ter uma estratégia para eles. Então, vamos supor que eu seja da área da construção. Às vezes é muito melhor ir num evento menorzinho, que tem 20, 30 pessoas mais qualificadas para o objetivo que eu tenho, do que participar de uma feira que tem 10 mil, se eu não tiver uma estratégia para aquilo. Então, acho que essa qualificação é importante. E quando você está no evento também, não ficar panfletando cartão, não ficar nessa coisa de quantidade, né? Mas de realmente criar conexões reais. E como é que você cria conexões reais? Se interessando pelo outro. Fazendo perguntas poderosas de, Pedro, por que você iniciou esse negócio? O que é um bom perfil de cliente para você? Tem alguma forma que eu possa te ajudar? Se mostrando interessado. Eu acho que essa é a melhor forma de criar conexão, porque isso é um diferencial. Hoje em dia, as pessoas só querem falar de si, sabe? Elas só querem... E às vezes, eu tenho certeza que já aconteceu contigo. Você dá um oi e ela já quer marcar uma reunião para te apresentar alguma coisa. Não vai rolar, né? Não é assim. Hoje a gente tem muita opção, a gente tem, sabe? Hoje o mundo é um mundo de opções. Você tem internet, você tem um amigo, você tem... Enfim, eu acho que começa por aí. Plano, estratégia, ser interessado. Você falou essa coisa, você dá um oi e o cara já quer te fazer uma proposta, né? Eu acho que todo mundo que está no ramo empresarial vive um pouco disso. E dá para entender o lado do cara que quer trazer a proposta, porque ele está com sede de venda, né? Mas quais outros caminhos esse cara poderia fazer? Porque chegou um determinado momento que eu entendi, e aí é a maturidade, né, que a gente vai tendo ao longo da vida, que para eu fechar um negócio, eu tenho que
primeiro de tudo, antes do negócio ser interessante, eu preciso ser minimamente interessante. Porque primeiro a pessoa te compra, para depois ela comprar o que tu tem para vender. E como que se constrói isso num mundo com milhares de oportunidades? Eu vou te falar até que numa ótica do marketing agora, expandindo, saindo um pouquinho do marketing de indicações, né, de referências para outros lados. Eu acho que o empreendedor, seja ele pequeno, médio, grande, ele tem que entender o porquê das coisas, né, e o que ele pode esperar de cada uma das estratégias que ele vai fazer. Então, por exemplo, se eu estou precisando vender muito num curto prazo, se eu tenho uma meta agressiva para bater, se eu tenho algo, eu tenho estratégias de marketing que trazem um retorno imediato, como, por exemplo, um anúncio no Google. Eu quero vender energia solar assim, eu preciso ter uma meta agressiva. Porque quando a pessoa está ali no Google pesquisando energia solar em Fortaleza, concorda comigo que ela já tem a necessidade, se ela já está na Sim. ferramenta de pesquisa, ela já avançou. Ela já está avançada, né? Na necessidade de compra dela. Então isso daqui vai trazer algo de curto prazo. O networking, o marketing boca a boca, o relacionamento, ele vai ser algo a ser construído. Então é só ter consciência de que existem estratégias que cumprem objetivos. E o objetivo do relacionamento é esse. Só que aqui tem um ponto que eu acho uma boa diferença. O que acontece se você tem toda a tua estratégia, por exemplo, num buscador, num Google? No dia que você para de pagar, você para de ter. Imediatamente. É uma relação assim... Parei de pagar hoje, a partir de amanhã o teu telefone não toca. E pronto. O networking não. O networking é um negócio que é para a vida. Então, se você cria boas conexões, se você cria bons relacionamentos, relações de confiança, você vai ter indicações durante toda uma vida. Então, aqui é um investimento que vale muito a pena ter. Esse aqui, ele pode existir muitas vezes na trajetória. Mas esse aqui, ele não pode deixar de lado. Esse demora. Mas ele é mais sólido, ele é para a vida inteira. Então, consciência do que é o quê. O que você tem de dicas aí pra gente, dicas práticas que podem ajudar empresários a fazer mais negócios no dia a dia, do ponto de vista do network, indicação, boca a boca? Uma dica que eu gosto muito, Pedro, é a pessoa cuidar muito da comunicação dela para que ela seja uma pessoa didática, para que numa conversa rápida as pessoas entendam o que ela faz, porque a indicação ela parte desse ponto. O que você faz? A confiança ela vai vir depois, mas concorda que o que você faz já é algo imediato de entendimento? E por que eu digo isso? Porque a comunicação ela é um grande desafio, né, da humanidade em geral, se comunicar bem, ser claro, ser objetivo. Então eu convido, né, quem está assistindo a gente quer ter resultado com o networking, a sempre se autoavaliar. Como é que eu estou me apresentando? Quando alguém pergunta assim, o que você faz? Sua empresa é de quê? Sabe ter aquela fala muito didática? Imagina como se fosse isso, principalmente quem é muito técnico. Às vezes você conversa com alguém, a pessoa fala e você fica assim... O que é isso? Essa semana eu tive uma experiência dessa, eu acho que eu fiquei uns 20 minutos, a pessoa falando, eu tô assim, meu Deus, o que é isso? Tipo, pra quê? Qual é a finalidade? Pra quem é? Então essa é uma dica muito importante, de didática, clareza, evitar jargões, termos técnicos, né, de ficar falando ali difícil, porque às vezes a gente acha que vai passar credibilidade falando difícil, e acontece exatamente o contrário, né, dá aquela tela azul, a pessoa não entende nada e vai te esquecer rapidinho. Essa é uma dica importante. Uma segunda dica é mapear as conexões que mudam a tua vida, as conexões que são importantes para você, ter perfis de clientes bem definidos, nunca chegar para alguém e falar assim, me indica para qualquer pessoa, porque é muito desesperador e desespero não passa muita confiança. Então ter isso tangível, né? E uma terceira dica, Pedro, é ensinar para as pessoas como é que elas falam de ti, que eu acho que aqui é o grande pulo do gato. Imagina que eu gosto de ti, entendi o que você faz e eu quero te ajudar. Eu tenho que saber fazer isso. Na hora que eu ver que alguém está com a conta de luz alta, o que eu falo para essa pessoa? Para despertar interesse.
Porque se eu chegar aleatoriamente com o cartão do Pedro e falando assim aqui, te deixar um cartãozinho do Pedro, ele trabalha com energia solar, liga para ele. Será que é suficiente para despertar interesse naquela pessoa? Será que ela vai ligar só com essa ação? Então, acho que essa é uma dica importante. Ensinar como. Pedro, como é que eu falo de ti para minha rede, para que as pessoas tenham interesse em ti. Interesse. Para que na hora que eu termine de falar, eu falo, cara, eu quero ligar para ele agora. Isso é importante ensinar. Às vezes nem o empresário, nem ele sabe fazer. Aí tem que aprender a fazer para poder ensinar. Eu recordo que quando eu li aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, há um tempo atrás, na verdade eu ouvi o audiolivro, né? Na época eu trabalhava no interior e eu ia de ônibus e era uma viagem longa e o livro tem mais de 9 horas. E aí eu lembro que eu ia ouvindo, né? Pausava, fazia anotações. E tem uma parte do livro que ele menciona, é uma figura importante, infelizmente eu não vou lembrar quem. Não sei se era Bill Clinton, era uma figura americana de nome, e ele disse que esse cara, ele tinha uma cadernetinha que ele sempre anotava o nome das pessoas que ele ia conhecendo no caminho e alguma informação chave sobre aquela pessoa, de modo que se um dia ele fosse reencontrá-la, ele dava uma olhadinha ali rapidinho, né? Esse aqui é o fulano e tal. E aí ele já chegava e perguntava, como é que tá a Clarinha, sua filha? Né? E aquilo ali, no ouvinte, a pessoa ficava assim, caramba, esse cara tão importante, com tanta coisa na cabeça, veio perguntar da minha filha, ainda sabe o nome dela. E eu não sei nem o nome da esposa dele. E aí isso gerava esse apreço, as pessoas tinham um apreço muito forte por ele, né? E eu estou trazendo esse ponto porque aqui é um exemplo de um networking organizado. É um cara que ele tinha ele criou um método dele lá que era fazer anotações. Toda vez que eu for me reconectar com aquela pessoa, eu trago algo de volta para demonstrar atenção e tudo mais. E eu queria que você entrasse um pouco nesse tema, né? Quão organizado pode ser o networking e dicas de como eu ter um networking pessoal estruturado, organizado. Isso que você disse eu faço muito hoje através de um CRM, né? Então as pessoas que eu vou conhecendo ali, eu faço essas anotações lá, porque na hora que eu precisar, ajuda muito. Sabe uma coisa também, Pedro, que ajuda muito na organização do networking? O próprio WhatsApp, o WhatsApp Business, ele tem aquelas etiquetas, que aí tu consegue também fazer um follow-up, fazer um acompanhamento de contatos, que aí você pode colocar ali falar daqui a um mês, mandar uma mensagem, tomar um café. Então você consegue organizar atividades ali pelo próprio WhatsApp, porque a gente sabe que o WhatsApp hoje é muita coisa de toda hora tá ali, né? Sim. Então é uma ferramenta que ajuda muito. Um exercício que eu tenho, que eu gosto bastante, é que aniversário é importante para muita gente. Para mim não é tanto, mas geralmente as pessoas, o Facebook é uma rede social que não é tão utilizada hoje quanto era antes, mas ele tem uma função muito legal que é o aniversário, que todo dia de manhã chega lá uma notificação em quem está fazendo aniversário no dia. Então o exercício que eu tenho é sempre buscar a pessoa no Facebook para adicionar, porque aí todo dia, isso para mim é uma atividade que é uma das primeiras coisas que eu acordo, que eu faço. Deixa eu dar uma passada aqui nos aniversariantes. Aí tu manda uma mensagem, e é uma maneira legal de gerar conexão, porque é uma data muito importante para muitas pessoas, né? E é muito fácil, porque você não tem que botar em lugar nenhum, só de você adicionar a pessoa, ele já vai te sinalizar isso. Então, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia. O próprio Google Agenda, ele te ajuda muito, né, na organização disso. Eu uso também o Google Keep. Não sei se você conhece, mas é tipo anotação, né? Um bloco de notas. Um bloco, né? Imagina que você... Tem muita gente que pega o post-it e coloca lá no coisa. Ele é tipo um post-it, só que no celular. Aquilo ali é importante porque dá para fazer essas anotações. Conheci o Pedro gosta de fazer canoagem, Pedro gosta de tal, e deixa ali anotado. Então, acho que hoje a gente tem muita tecnologia para poder organizar os contatos, relacionamentos, classificar também, né, a lista de contatos sempre, e sempre dar uma volta, uma passeada nisso. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus contatos, na minha agenda, no meu mailing, no meu... para ver se eu posso resgatar alguma coisa, não para tentar vender, mas
É por isso que ter uma escutativa é importante, porque se eu estou conversando contigo, Pedro, eu entendo que você gosta, sei lá, de correr na beira-mar. Aí eu vi lá que vai ter uma corrida, tudo, tal dia, e eu te mando aquilo, já é um ponto de contato para a gente continuar alimentando aquilo, né? Por isso que ouvir é importante. Talvez na hora gera uma de, poxa, eu falei 5 e ouvi 50, tá tudo bem, porque você vai pegar esses 50 e transformar em alimento para uma relação, né? Então acho que é válido, super válido. Legal. Mais ouvir do que falar. E como você falou, nem sempre é por um fator comercial, né? Às vezes aquela pessoa talvez nem tenha perfil de nunca ser um cliente ou um fornecedor, mas muitas vezes ela pode ser um elo, né? Ela pode ser um link, uma ponte para um outro amigo, outras áreas, outros mercados. Tem uma história do Ivan, o Ivan Meisner, que é o fundador do BNI, ele tem um podcast, e ele já gravou podcast, viu? Porque são 900 e tantos podcasts que tem produzidos. A gente estava falando mais cedo, né, das gravações. Ele tem acho que 913, 920 podcasts, sei lá. E num desses podcasts, ele conta que teve um membro lá dos Estados Unidos que ele já estava há muito tempo no BNI junto com um colega e eles nunca tinham conseguido gerar negócios um para o outro. E aí, num fim de semana, eles se encontraram num campo de golfe, em alguma coisa de esporte, e ali eles criaram uma conexão, e depois daquilo eles conseguiram gerar negócio, porque teve um contato. Uma coisa mais pessoal, né? Exatamente, uma coisa mais profunda ali do relacionamento. Então esse ponto é interessante. E às vezes a gente vê isso acontecendo muito no BNI. A gente tem uma reunião semanal, o pessoal ali está toda semana, mas na hora, sei lá, que ela vai numa festa junina e encontra alguém, na hora que ela tá na praia e, vamos tomar um coke e bater um papo, que ela vê que o outro tem cachorro, eu tenho cachorro também, aí cria um contato. Então existem muitas formas de criar o ponto de conexão ali com a pessoa. Às vezes vai ser sobre negócio, às vezes vai ser sobre gostos, às vezes vai ser sobre interesses, enfim. Cleiton, marketing pessoal. Vamos entrar nesse tema. Como utilizar o marketing pessoal, estratégias de marketing pessoal. Ainda existe o marketing pessoal, né? Já houve uma época em que se falava muito do marketing pessoal. Hoje se fala muito de networking. A internet tá dando menos bola para a palavra, na minha percepção, né? Tem dado menos bola para essa palavra. Fala um pouquinho para a gente, tua perspectiva, dicas, estratégias, como se posicionar, né? Eu acho que por muito tempo as pessoas associaram muito o marketing pessoal com imagem física. O tom do cabelo, o tom da roupa, a maquiagem, a roupa. Isso também faz parte, mas na verdade o marketing pessoal é muito além disso, né? Então eu vou te dar um exemplo. O que é marketing pessoal num evento de network? Uma coisa que pesa muito é você estar presente. Então se eu estou falando contigo, se a gente está ali tomando um café e conversando, cada vez que você pega no teu celular e começa a fazer uma outra coisa que não tem a ver com a nossa conversa, você demonstra desinteresse. E se você demonstra desinteresse, o que vai acontecer com a tua imagem que eu estou vendo ali? Aquela coisa até da postura mesmo corporal, às vezes eu estou conversando contigo, você está olhando para o lado, está olhando para o relógio, o que é que você está comunicando? Que não está interessante, que você quer sair dali, né? Então acho que o marketing pessoal, ele é o conjunto de coisas que envolve sim a imagem. E eu acho que a imagem ela tem que ser uma coisa de autenticidade, né? Então, não preciso estar de terno, eu não preciso estar de gravata, eu não preciso estar para poder passar isso. Tem que ser autêntico, tem que comunicar bem, sabe? Acho que tem que ser aquela imagem que, mais assim, o estado de presença para o networking, para mim, tem um peso absurdo. Absurdo. Eu me desconecto muito de pessoas que não estão presentes. Muito, muito, muito. Primeiro que eu acho deselegante, eu acho que, sabe, se a gente está conversando, esteja aqui e eu acho que conta. Então, com certeza é importante, com certeza
conecta ou desconecta pessoas. E é legal que você trouxe o contraponto, né? Pode desconectar também, né? Pode desconectar. E às vezes é isso que você quer. Uhum. Porque às vezes eu faço isso assim. Por exemplo, a pessoa tá ali falando, e eu tenho um compromisso. Então, olhar no relógio com muita firmeza, com muita assim, clareza, eu estou olhando o tempo, já faz com que a pessoa já diminua o ritmo e vá concluindo, né? É engraçado que tem pessoas que fingem que não perceberam, né? Isso. Às vezes você tá precisando mesmo ir para um outro compromisso e o cara te aluga ali, tá? E aí eu acho que aí é o momento também de Dazar falar assim, olha, desculpa, eu preciso te interromper, mas eu tenho uma reunião agora na sequência, a gente pode continuar essa conversa em outra oportunidade. Mas eu acho que o não verbal, Pedro, ele também comunica muito, e talvez ele até comunica mais do que a roupa bonita, mais do que o cabelo bem feito. Acho que é o conjunto ali da obra, mas tudo tem a ver com interesse. Eu te contar uma coisa sobre essa coisa do cabelo bem feito, você falou, né? É engraçado. Às vezes eu tô em eventos, por exemplo, um café lá do BNI, né? Um encontro, e aí depois tem aquele momento ali mais papo, todo mundo. Eu não sei porquê, mas instintivamente, quando eu sinto que a pessoa tá muito super produzida, a ponto de parecer até, como é que se diz? Assim, não natural, né? A ponto de parecer uma coisa mais forçada, eu já fico com o pé atrás. E eu tô falando de visual mesmo. Às vezes, eu acho que todo mundo tem um nível de detecção, né? Uhum. Então, eu não consigo explicar com detalhes o que eu tô querendo falar, mas às vezes você sente uma certa forçação de barra e isso gera até um afastamento do que uma aproximação. Sim. Eu acho que todo excesso ele é ruim, né? Todo excesso ele leva para um lugar de desconforto, de que não tá legal. Seja o excesso de produção, seja o excesso de não produção, que é o desleixo, né? Tipo, acordei e vim. O excesso de fala, todo excesso ele é ruim, né? Então acho que tem que ter realmente uma harmonia ali para ser harmonioso, mas ser autêntico. Acho que esse é o ponto, né? Para a pessoa. Tem muito membro que me pergunta assim, qual é o dress code do BNI? Tem que ir de terno, tem que... Cara, vá como você vai visitar o seu melhor cliente. Esse é o dress code. Porque se tem um personal trainer lá no grupo, ele não precisa de terno e gravata porque não vai nem conversar concorda com o que ele faz. Vá como você vai visitar o seu melhor cliente. Esse é o dress code de lá, daquele lugar, entendeu? Vamos entrar agora num ponto de vista mais prático, né? Parte da promessa do nosso tema é como transformar conexões em negócios. E a gente vai entrar agora nisso dentro da metodologia do BNI. Mas antes, eu quero te convidar para ir para um rápido intervalo. Enquanto isso, deixa o teu comentário aqui embaixo, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que nos acompanha pela TV, aponta o teu celular para esse QR Code que aparece aqui, conversa com a gente, manda tuas indicações, comenta o que é que tu tá achando desse papo, sugere convidados, sugere temas, é sempre importante a gente te ouvir. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$ 500.
E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash aqui com a presença de Cleiton Benício, hoje falando sobre marketing de indicação, vendas boca a boca, como que o networking pode te ajudar a fechar mais negócios. E nesse último bloco vamos entrar num ponto mais prático, né, Cleiton? Como que a gente consegue fazer essa roda das indicações girar? E eu queria que a gente já trouxesse isso dentro da metodologia do BNI, você explicar com mais detalhes como funciona e como isso gera resultado na prática. Muito bem. No BNI a gente tem algumas práticas de admitir um profissional por especialidade dentro de um grupo, porque isso vai facilitar muito a compreensão de quem é referência em quê. Então ali eu vou ter pessoal de arquitetura, energia solar, advogados, contadores, enfim, o grupo é bem diverso. A gente tem uma reunião semanal. E o que é interessante, Pedro, essa reunião, ela tem uma pauta de 20 itens. Você foi numa reunião no Sul, que você estava me contando no início, né? Se você for numa reunião de Fortaleza, no Sul ou na França, tu vai assistir a mesma reunião, porque ela é um método que a gente tem ali alguns itens que a gente valida toda semana. A gente olha os indicadores da equipe, os membros se apresentam, tem momentos de educação e network, então uma pauta bem estruturada. Então a reunião, ela é um dos pontos do método. Os membros estão ali semanalmente, porque se eu não tiver convivência, eu não tenho confiança. Se eu não tiver confiança, eu não tenho negócio. Então o relacionamento ele vem muito da reunião. A gente tem uma outra ferramenta que é 1-a-1. Que é uma reunião que aí agenda um membro junto com o outro. Ela dura 60 minutos, meia hora para cada, e é nesse momento que ele vai conseguir treinar aquela pessoa, falar melhor do perfil do cliente, como é que um ajuda o outro. Então a gente tem essa ferramenta. A gente tem universidade, que tem muitos conteúdos, eu comentei há pouco do podcast, né? Tem mais de 900 podcasts, a gente tem cursos diversos, livros. Até um tempo, a nossa universidade tinha mais de 120 mil horas de conteúdo. Para quem gosta de conta, são 14 anos. Se você não dormir, você vai levar 14 anos para assistir tudo que a gente tem. Então, assim, e fora isso, a gente tem uma tecnologia que ajuda a monitorar. Então, a gente tem um aplicativo que se chama BNI Connect. Então, imagina que eu tenho um amigo que precisa do teu trabalho, eu não vou te passar isso pelo WhatsApp, eu coloco lá no aplicativo, você recebe uma notificação e você passa a me dar feedback de como que está a tua negociação. Se você tiver alguma dificuldade, eu vou saber. Você vai colocar lá, a pessoa não me atende, aí eu vou ver isso lá que você está com dificuldade no contato. Então você entende que é um nível de indicação que não é simplesmente tome telefone, tome contatos e se vire. Existe um comprometimento aqui de fazer esse negócio dar certo. E aí o Pedro foi lá e fechou 50 mil de um negócio. Você vai lá no aplicativo e coloca aqui, aquele negócio foi fechado. Aqui em Fortaleza até agora foram mais de 21 milhões em negócios fechados através do método. Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. E o que é legal disso é que tem tickets de todos os... Tem membro que tem coisa de 50 reais, de 100 reais, tem membro que tem negócio de 5 mil, então assim, tem de tudo. O BNI é para vários perfis mesmo de empreendedores. Então tem essa tecnologia que a gente vai acompanhando os relatórios, a gente vai acompanhando os indicadores. Veja, a gente tem mais de 11 mil grupos. É bastante. Nesse momento agora, em algum lugar do mundo, está tendo uma reunião no BNI. Mais de 11 mil grupos e são 40 anos de método. Então, quando eu olho para um número ali do grupo de negócio, referência, eu sei se ele é bom ou não, porque tem um know-how, tem histórico, né? Exatamente. Então, por isso que é um lugar muito bom de se estar para quem quer resultado, para quem quer negócios. Porque se a pessoa tiver uma dificuldade, ela vai chegar para a liderança do grupo e vai dizer, eu não estou tendo resultado.
Para onde a gente vai? Para os indicadores. Deixa eu ver o que tu está fazendo. Deixa eu ver como é que você tem estudado, o que você tem feito para a gente ter o caminho. Então, é um lugar, volto no que eu disse, de quem não tem tempo, porque quem não tem tempo precisa estar em lugares que sejam eficazes, né, que gerem, de fato, resultado. E quem quiser fazer parte de um grupo, qual é o passo a passo? O BNI, quando a pessoa ela manifesta o interesse, ela vai se candidatar para fazer parte. Então, não é como muitas associações que eu chego lá, pago e vou no dia que eu quiser, quando eu quiser. A pessoa ela participa de uma reunião como uma primeira etapa do processo, então ela vai como convidada para poder assistir. Depois dessa reunião, a gente tem algumas conversas de alinhamento, que a gente vai explicar quais são os compromissos. Existem alguns compromissos, né, de assiduidade, treinamentos para a pessoa estar ali. A gente tem um código de ética também, que é muito importante para a pessoa se comprometer a entregar com qualidade. Então, o BNI, por exemplo, não é um lugar de ficar pedindo desconto, sabe aquela coisa de, coitadinho do membro, faz mais barato para ele. Não. Mas é um lugar que não se abre mão de qualidade. É um lugar que isso é inegociável. Então tem todo um contrato, tem todo um comitê de ética que acompanha. E aí a pessoa ela conclui isso ali no final com uma anuidade, né? Que é onde de fato ela se torna membro. Então o primeiro passo é participar de uma reunião. Então quem assistiu aí e tem algum interesse no BNI, pode entrar em contato pelo site ou pelo Instagram, que é BNI Ceará, @BNI Ceará, solicitando um convite para participar de um encontro. Vai ser super bem recebido, nenhum compromisso em voltar para ser membro, para ir conhecer. Porque é uma degustação, né? Ali ela vai ler, nossa, gostei, não gostei, tá dentro do que eu busco, não tá, é muito método, é muito número, não é. Então, assim, ela vai ter a percepção dela para se candidatar. Né? No dia ninguém toma decisão nenhuma de fazer parte. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso papo. Tem alguma coisa sobre o BNI que não pode deixar de ser falada antes da gente encerrar? Eu acho que o BNI, ele tem muitos elementos que a gente trabalhou nessa conversa aqui hoje, que a gente falou aqui. O BNI, ele tem uma filosofia de ajudar. Então, o nosso propósito a nossa filosofia é contribuir para ganhar. Então, a gente tem isso no coração do negócio. A gente tem o método, que a gente falou tanto aqui, tem o sistema, tem a organização. Então, o empresário ele vai chegar ali e a gente vai dar a receita. A gente vai falar assim, olha, para você ter resultado, você precisa fazer exatamente isso daqui. E eu brinco que a gente pode fazer muito pelo empresário, menos a parte dele. A parte dele é ele que vai fazer, mas a gente entrega ali o caminho. E uma coisa que a gente não falou aqui, Pedro, que é importante dizer, é que no BNI a gente não permite pagamento de comissão. E isso é muito importante, porque a ideia ali não é eu recomendar, eu indicar, porque o Pedro vai me dar 5%. Eu vou recomendar porque eu quero ajudar o Pedro, porque ele é bom. E como é que eu sei que ele é bom? Porque eu convivo com ele. Toda semana a gente se encontra. De fato, a gente cria vínculos para um ajudar o outro. Qual a moeda de troca? Você vai querer me ajudar também. E o que é interessante é que é um ciclo que todo mundo ganha. Se eu indico você para um amigo que está pagando a energia, está com uma conta alta, concorda que eu estou ajudando essa pessoa quando ele resolve esse problema e contrata um profissional de qualidade, ele vai ficar satisfeito comigo, a gente melhora a nossa relação. Eu te ajudo, você vai ficar satisfeito comigo, a gente cria um vínculo e você vai querer me ajudar. Isso é muito natural. Você vai olhar para mim e falar assim, cara, eu preciso buscar um cliente para ele, eu preciso ajudá-lo de alguma forma. Então é um ciclo que todos ganham. Não precisa de comissão. Então é uma prática que é proibida. Acho que é interessante falar disso, que de fato existe o propósito, existe o querer contribuir. Legal. Cleiton, uma mensagem final aí agora para quem está nos assistindo, né, que hoje busca o marketing boca a boca, as vendas por indicações como um canal importante de vendas. O que é que você deixa aí de mensagem para que essa pessoa consiga colocar isso em prática a partir de hoje? Seja no BNI ou seja em qualquer outro lugar, ter o networking como um hábito. Assim como você tem um hábito de ir na academia, de caminhar, de tomar água, de dormir, de comer, de
N coisas, colocar o networking dentro dessa rotina. É uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, é no almoço, no jantar, no café, é no grupo A, o grupo B, não importa. Eu acho que é o lugar que te deixa mais confortável, é o lugar que faz mais sentido para você, que está mais ligado aos teus valores, propósitos, objetivos, mas que isso não seja uma coisa de segundo plano. Que não seja algo que eu vou fazer, que eu faço se sobra tempo, ou sabe, como até às vezes entretenimento, uma coisa meio que fora do... Networking é estratégia de marketing, é estratégia comercial, é estratégia de inovação, é algo que é fundamental para crescer, porque senão a gente acaba ficando mediano, a gente acaba ficando estagnado, a gente coloca o nosso negócio em risco, ele não fica saudável. Então a minha mensagem é seja em qualquer lugar, mas tenha um networking sistêmico, tenha isso de forma organizada, tenha metas para o seu próximo ano, para os seus próximos 12 meses, e saiba como ter isso de forma mais ativa, né? Porque assim, meus amigos já me indicam, meus clientes já me indicam, e se não indicarem? Sua empresa sobrevive 6 meses sem indicação, sobrevive 1 ano sem indicações, qual é o nível de risco que está hoje? Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa. Deixe o seu negócio saudável. Como? Com networking estruturado. Cleiton, obrigado pelo papo. Obrigado, querido. Espero que você tenha gostado. Muito. E para você que nos acompanha até aqui, deixa o teu comentário. Não sai daqui sem deixar o teu comentário. E não esquece, paga o teu pedágio. Bem baratinho, Cleiton, o pedágio aqui no Energizei Cash. É pegar o link desse episódio e mandar para 3 grupos no WhatsApp. Então, paga o teu pedágio e nos ajuda a levar essa mensagem cada vez mais longe. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.